Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando ao longo das semanas o livro de Deuteronômio, capítulo 5. Se você não acompanhou os nossos estudos anteriores, convido a você a visitar e se inscrever no canal da nossa igreja no YouTube, para que você possa acompanhar. Hoje o nosso estudo vai versar sobre Deuteronômio, capítulo 5, versículos 5 a 9. Eu convido você que pegue a sua Bíblia. Vamos fazer juntos esta leitura. Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 a 9. Diz assim a palavra: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Meus queridos, desses 3 versículos, nós já realizamos 3 estudos. O primeiro deles abordamos o seguinte tema: reconheça quem Deus é e o que Deus faz. Se você não assistiu, procure este estudo no nosso canal no YouTube. O segundo estudo foi feito pelo pastor auxiliar da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Cesário Lanche, reverendo Danilo, sobre o seguinte tema: não terás outros deuses. E o terceiro estudo é o estudo que faremos nesta presente ocasião e tem como tema a necessidade de adorar e prestar culto somente a Deus. Em nosso estudo, nós vamos compartilhando os principais pontos, as principais divisões do texto. Convidamos você a ter em mãos um caderno, uma caneta, para fazer suas anotações e continuar refletindo e meditando na palavra do nosso Deus. João Calvino, de certa feita, afirmou que o coração humano é uma fábrica de ídolos, o que o levou a pensar assim. João Calvino foi um grande exegeta, um grande estudioso da Bíblia. E ao estudar a palavra de Deus, encontrou algumas razões para afirmar isto. Eu e vocês, ao estudar a palavra de Deus, também podemos observá-las. E quais seriam estas razões? A primeira é porque os homens rejeitam a revelação natural que Deus faz de si mesmo, através das obras da criação. Pois, conforme o apóstolo Paulo afirma no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ora, observem que os atributos de Deus, observem que o seu eterno poder e a sua própria divindade podem ser reconhecidos através das coisas que foram criadas. E, desde o princípio, estas coisas criadas proclamam estas verdades acerca de Deus. Os homens, portanto, eles rejeitam esta revelação natural que Deus faz de si mesmo. Esta é a primeira razão. A segunda razão pela qual o coração humano é uma fábrica de ídolos, é porque os homens também rejeitam a revelação escrita de Deus, ou seja, os homens também rejeitam a palavra escrita do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer lá, em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, que os homens, ao rejeitar essa revelação, o fazem porque dão ouvidos a fábulas engenhosamente inventadas, como que sentindo coceira nos seus próprios ouvidos. Eu convido você a acompanhar comigo 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, que nos diz o seguinte: porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças,
com que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Portanto, os homens, quando se recusam a dar ouvidos à verdade, se entregam a fábulas, eles rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam a Bíblia, a revelação escrita do Senhor, e por isso fabricam ídolos. E uma terceira razão apresentada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 21, é porque os homens são impiedosos, é porque os homens são pervertidos, é porque os homens se inculcam por sábios, mas, na verdade, tornam-se loucos no seu entendimento. Quero convidá-lo também a conferir isso em Romanos capítulo 1, versículo 21, que nos diz o seguinte: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Pois bem, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos? Porque rejeitam a revelação natural de Deus, rejeitam a revelação especial de Deus, e porque são impiedosos e pervertidos, trocam a verdade de Deus pela mentira e pela injustiça, inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Mas há uma pergunta: será que tão somente aqueles que rejeitam a Deus estão sujeitos a fabricar ídolos no seu coração? Será que isto acontece tão somente com aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não tiveram a experiência do novo nascimento, da conversão? Não, certamente não. Observe, queridos, que os 10 mandamentos foram dados para um povo que estava em aliança com Deus, para um povo que havia recebido a revelação de Deus, para um povo que estava sendo orientado pela lei de Deus. Este povo de Deus também já havia experimentado os atos poderosos do Senhor em suas vidas, mas precisavam de uma instrução muito clara, muito específica quanto ao perigo de construir ídolos no seu coração. Observe a este povo, um povo que havia sido liberto do Egito, da casa de servidão. Deus diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra, nem sob as águas da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Observe, queridos, que este texto ele proíbe 3 coisas específicas. A primeira coisa que ele proíbe é adorar falsos deuses através de imagens de escultura. Eu e vocês não podemos, de forma alguma, adorar falsos deuses através de imagens de escultura. É triste observar que o povo israelita, ao longo do tempo, embora conhecesse o Deus da aliança, o Deus da revelação, o Deus da redenção, esse povo, muitas vezes, ele assimilou a cultura religiosa de outros povos. E ele passou a adorar os deuses dos povos em meio aos quais eles habitavam. Muitas vezes os israelitas penderam para o culto a Baal, a Astarote, tantos outros deuses dos seus povos vizinhos, desprezando este mandamento tão claro da palavra de Deus. O próprio rei Salomão construiu altares, e nesses altares colocou imagens de deuses de outros povos. Quando o mandamento de Deus afirma claramente a proibição de adorar falsos deuses através de imagens de escultura. Mas um segundo ponto proibido nesse mandamento é adorar a criatura em lugar do Criador através de imagens de escultura. Observe que se proíbe fazer imagens de animais ou de aves que estão sobre a terra e daqueles que estão sob as águas. Nenhum destes seres que expressam a glória de Deus, mas que não são Deus, não poderiam ser adorados através de imagens deles criadas. E um terceiro ponto muito importante
Proíbe-se nesse mandamento adorar o próprio Deus, fazendo uma imagem de escultura para representá-lo. Os israelitas, quando Moisés subiu ao monte e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites, achando que ele não retornaria, pediram a Arão que fizesse um ídolo para que eles pudessem prestar culto ao Senhor. E Arão fez um bezerro de ouro. E isto foi causa da ira de Deus sobre o povo de Israel, porque eles haviam feito coisa abominável, construído uma imagem, ainda que pensando em Deus para tipificar Deus. Deus não pode ser representado por qualquer imagem em qualquer tempo. Por que essas três proibições? Primeira, adorar falsos deuses através de imagens. Segunda, adorar a criatura em lugar do Criador. E terceira, adorar a Deus através de imagens. Por que dessas três proibições, meus queridos? Porque existe apenas um único Deus, o grande Eu Sou. Não existem deuses e nem imagens que tipifiquem esses deuses, que tenham algum valor. Segundo, porque as coisas criadas, elas expressam a glória de Deus, elas demonstram a glória de Deus, mas não são Deus, e não podem ser adoradas como Deus ou como deuses. Uma terceira coisa é porque Deus não pode ser representado em toda a sua glória, poder e majestade através de uma imagem. Observe que há dificuldade entre os israelitas em encontrar uma palavra para designar Deus. Imagine encontrar uma imagem para expressar quem é Deus. Mas até aqui você pode pensar, e quanto a nós? Será que nós podemos construir ídolos em nosso coração? Será que esta máxima de Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos, se aplica a nós? Meus queridos, eu não tenho a menor dúvida. Isso se aplica a mim e se aplica a você. Quando? Primeiro, quando nós damos prioridade a outra coisa em nossa vida em lugar de Deus e da palavra de Deus. Que outras coisas podem ser estas? Nossa posição social. Nós não queremos abrir mão da nossa posição social e por isso nós negociamos o tempo que devemos a Deus e os valores da palavra de Deus. Pode ser o nosso trabalho, muitas vezes damos a ele maior valor e maior importância do que ao próprio Deus. Pode ser os nossos relacionamentos, sejam familiares, sejam sociais, damos maior importância a ele do que a Deus e a sua palavra. Pode ser a nossa própria ideologia, a nossa própria forma de pensar. Tentamos enquadrar Deus na nossa ideologia e na nossa forma de pensar. Observe que todas estas coisas, ainda que sejam saudáveis, devem ser administradas em sua devida proporção. Deus, a palavra de Deus, devem sempre ter prioridade, deve sempre ocupar o primeiro lugar. Porque se estas coisas demandarem mais atenção, mais tempo e mais energia que aquela que nós dedicamos a Deus, estão se constituindo em ídolos no nosso coração. Uma segunda possibilidade é quando nós colocamos o nosso ego acima da palavra de Deus. Observe que esta foi a essência do pecado cometido pelos nossos primeiros pais. Eles colocaram o seu desejo de serem conhecedores como Deus, conhecedores do bem e do mal como Deus, acima do dever que tinham de obedecer à palavra de Deus. Certo que nós somos pessoas de princípios, somos pessoas de valores, somos pessoas de palavra, e estas se constituem qualidades essenciais do nosso caráter. Porém, é importante destacar que os nossos princípios, os nossos valores e as nossas palavras devem estar cativos da palavra de Deus. Preste muita atenção, nós não podemos e nem devemos querer enquadrar a Deus na medida dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Mas devemos enquadrar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções da vontade de Deus na palavra de Deus. Uma terceira forma pela qual eu e vocês podemos construir ídolos no nosso coração é quando adoramos a Deus ritualisticamente, formalmente. A
acreditando que basta um culto só de aparências, basta um culto formal, basta um culto ritual, sem que de fato nós estejamos vivendo em comunhão e intimidade com Deus e em comunhão e intimidade com os nossos irmãos. Observe, queridos, que este tem sido um erro muito comum do povo de Deus ao longo do tempo. O profeta Isaías, falando do povo de Israel à sua época, disse que Deus não afirmava a multidão dos sacrifícios oferecidos para aquele povo, Deus não suportava a forma como eles guardavam os sábados e guardavam todas as solenidades prescritas aos judeus. E porque Deus não suportava, se ele mesmo havia ordenado tais coisas, por um simples motivo. Porque elas faziam estas coisas formalmente, ritualisticamente, sem conteúdo, sem essência. E a suma de tudo isto que Isaías afirma é: já não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O mesmo se dá no contexto do Novo Testamento. A igreja de Laodiceia é censurada gravemente pelo Espírito Santo. Por que ela é censurada? Porque ela vivia uma vida de convencimento. Ela vivia uma vida de aparências, mas não havia essência na vida daquela igreja. Meus queridos, e quanto à nossa realidade? Certa feita, quando era pastor em uma igreja, nosso presbitério, um vizinho jocosamente, olhando para os cristãos indo da igreja, dizia: estão indo lograr a Deus. Eu me entristecia muito com as palavras deste vizinho, porque ele estava sendo injusto com muitos e muitos crentes que estavam indo para a igreja. Mas também me entristecia, porque em relação a algumas pessoas, ele estava completamente correto. Meus queridos, devemos ir na igreja para louvar a Deus, não para lograr a Deus. Porque Deus não aceita um culto de aparências. Deus quer um culto que seja em espírito e em verdade, seja de todo o nosso coração, da nossa mente, entendimento, forças, e um culto que exiba uma coerência indissociável entre aquilo que nós professamos com os nossos lábios, aquilo que nós falamos quando estamos cultuando a Deus, com aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Ao encerrar, eu gostaria de trazer para a minha meditação e a sua meditação as palavras do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Eu espero que estes estudos no Antigo Testamento, e muito especialmente do livro de Deuteronômio, estejam abençoando a sua vida e a vida da sua família. Convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhar esta série de estudos. Que Deus o abençoe.